Lucas, capítulo de número 5. Quem encontrou faz um barulho aí para eu saber que eu estou acompanhado. Diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Curva a cabeça. Ah, Senhor, fala conosco nessa noite. A gente precisa tanto de tudo aquilo que vem do Senhor. Ah, Pai, eu sei que tem gente aqui que nem sabe direito do que precisa, mas o fato é que precisamos de tudo aquilo que vem do Senhor. Existem pessoas, Senhor, que colocam a expectativa na coisa errada, achando que precisam disso ou daquilo, mas se pararmos para compreender a vida, vamos de fato chegar à conclusão de que o que precisamos é de tudo aquilo que vem do Senhor. Que aquilo que vem do Senhor acrescenta e não causa dor. Aquilo que vem do Senhor vem na hora certa, do jeito certo, no momento exato, para sempre acrescentar. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Silencia o Paulo para que a voz do Senhor seja clara à mente, ao coração de cada um que aqui está, inclusive eu. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar aí. É interessante o momento em que Jesus chega na beira desse lago grande, que era tido como um mar, né? Na fala deles. Jesus vai passar pelas partes baixas da Galileia para montar agora a sua equipe, a sua tropa de elite. Jesus vai exatamente onde eu não iria. Jesus vai procurar pessoas e chamar pessoas que eu não chamaria. Mas o conceito dele para a escolha sempre será diferente do nosso. Eu digo sempre será porque o foi aqui e também no Antigo Testamento em períodos completamente diferentes. Lembra de Samuel olhando para Eliabe, o irmão mais forte, mais alto de Davi, dizendo: certamente estou diante do escolhido de Deus? Se você lembra disso, você também lembra qual foi a resposta que Deus deu para ele: não, esse aí eu já rejeitei, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo diferente, Samuel, eu olho diferente. E se a gente parar para pensar, isso foi lá atrás. Milênios depois vem a questão aqui de Jesus escolher discípulos. Se em períodos tão diferentes ele agiu do mesmo jeito, é sinal que até o dia de hoje ele ainda age assim. E se a gente parar para pensar, ainda bem que ele age assim. Se ele não agisse assim, o pregador dessa noite não seria eu, seria qualquer outra pessoa, menos eu. Se ele não agisse assim, quem sabe os meus irmãos que aqui estão no altar comigo também não estivessem aqui. Então, de repente, nem você estaria sentado aí, se ele não agisse assim. Ainda bem
que Ele escolhe quem a gente não escolheria. Então Jesus passa pelas partes baixas da Galileia para montar o seu time, montar a sua equipe. E quando eu percebo essa maneira que Jesus trabalha, o meu coração vai sendo tomado de alegria, porque de fato eu entendo que só estou aqui porque Ele me colocou. E você também deveria celebrar isso, porque você só está aqui porque Ele escolheu você. E se Ele escolheu você, quem é que pode lutar contra a escolha dEle? Quem é que pode dizer que Ele errou você? Não, Ele errou quando escolheu você, não. Eu aprendo olhando para a palavra de Deus, que Deus não unge cabeça errada. Eu vou repetir isso: Deus não unge cabeça errada, de modo que o óleo que vai escorrer pela tua face hoje, é o próprio Deus que vai derramar para que haja cura, para que haja transformação, para que haja libertação, para que haja mudança. Você está entendendo ou não? Ele passa pelas partes baixas da Galileia e vai escolher pessoas, só que aqui a multidão já está apertando ele, percebeu? Já tem gente para tudo quanto é lado que vem apertando ele. E é bonita essa fase aqui, hein? Essa fase aqui é muito bonita, porque é uma razão para esse povo estar atrás dele. E a razão que aqui está é nobre. Esse povo, de acordo com Lucas aqui, não está atrás dele para comer, não está atrás dele para receber uma chave, não está atrás dele para ser curado. Olha o que o texto está dizendo: que o povo, a multidão, o apertava para ouvir a palavra de Deus. Gente, esse povo aqui queria culto. Esse povo aqui estava querendo culto. Esse povo aqui estava querendo palavra. Você está entendendo? Esse povo aqui não estava querendo culto onde só tem um corinho. Não. Esse povo aqui estava querendo um culto com palavra. Aí eles vão atrás de Jesus, começam a apertar Jesus para ouvir a palavra. E olha que coisa linda, eles sabem que a palavra que Jesus está pregando não é palavra qualquer. Eles estão apertando a Jesus, a Bíblia que está dizendo, para ouvir a palavra de Deus. Eles sabem que o que vai ser dito ali não é autoajuda. Eles sabem que o que vai ser dito ali não é frasezinha de efeito. Eles sabem que o que vai ser dito ali por boca de Jesus é a palavra de Deus. E eles querem isso, por quê? Porque essa altura da vida, eles já estão entendendo que isso aqui transforma, que isso aqui cura, que isso aqui liberta, que isso aqui pode fazer por eles o que a força do braço deles não poderia fazer. Eles aqui, quem está neste culto aqui, estava entendendo: a palavra de Deus pode transformar a minha vida. Igual você que veio para o culto hoje, igual você que vem para culto aqui nessa igreja. Quem vem para culto nessa igreja não vem por beleza da igreja, né? Não vem por conforto. Quem vem para culto nessa igreja vem por causa da palavra de um Deus que você sabe que está no culto. Está aqui, sim ou não? Ele está. E onde ele está tem palavra mesmo. E ele, Jesus aqui agora está pregando. E Jesus, para se fazer ouvir, Jesus olha para a praia e vê dois barcos. Vendo Jesus dois barcos que ali estão, Jesus entra em um dos dois, que é o de Simão. Tem dois, ele entra em um, que é o de Simão. Ele entra no barco de Simão. Pergunta para mim por quê? Porque teve no barco de Simão espaço para ele entrar. No barco de Simão há um espaço em que ele pode ocupar. Tem lugar para ele. No barco de Simão, naquele momento ali, nesse barco, tem lugar para ele subir. Tem lugar para ele estar. Tem lugar para ele utilizar como um altar, como aqui estou, para pregar para aquele povo que ali está. Tem lugar. Tem um lugar que cabe ele. Cabe ele dentro daquele barco. E por que cabe ele dentro daquele barco? Porque naquele barco tem espaço. Se tem espaço, então cabe a entrada dele. Se nesse barco não tivesse espaço, ele teria entrado em outro barco. Se nesse barco não tivesse espaço, ele teria subido em outro. Ele procuraria espaço em outro, para entrar em outro, para pregar para essa multidão. Ou então simplesmente se afastaria um pouco, colocaria ali alguém limitando a aproximação da multidão, para que ele pudesse ser ouvido por quem estava lá atrás. Mas o fato é que Jesus não precisou limitar um espaço entre ele e o povo, colocando uma corda de isolamento, não.
Jesus não precisou demarcar o espaço com cones ou com uma faixa, não, Jesus não precisou disso, exatamente porque no barco de Simão tinha espaço. Ainda bem que tinha espaço, ainda bem que dava para Jesus ficar dentro daquele barco, ainda bem. Então Jesus entra nesse barco, e do barco Jesus começa a ensinar a multidão. Mas antes da Bíblia mostrar para nós que Jesus está pregando de dentro do barco, a Bíblia diz o que é que o dono do barco está fazendo. O dono do barco já não estava dentro do barco, o dono do barco já havia descido. E por que esse dono do barco havia descido? Para lavar a rede. De acordo com o texto, eles já estavam lavando as redes. Lavando rede que naquela manhã, apesar de estarem sujas, não estavam sujas de peixe, porque peixe não pegou nada. Estavam sujas de quê? Sei lá, de vegetação do fundo daquele lago. Sujo de quê? Sujo de algas. Sujo de quê? De qualquer outra coisa. Mas de peixe não foi. Porque de acordo com a fala do próprio dono do barco, eles tentaram a noite toda e não pegaram nada. E se quem tenta a noite toda e não pega nada, está lançando e puxando essa rede, não uma vez, está lançando e puxando essa rede por várias vezes. Eu sei que tem gente aqui que já pescou, pelo menos tentou pescar, ou pelo menos disse que ia pescar, mas nunca soube pescar também, mas pelo menos tem uma noção do que seja. Esse pescador aqui, se ele tentou a noite toda, então esse movimento de lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, foi repetido por várias vezes naquela noite. Esse homem provavelmente estava cansado. Cansado de quê? De tanto tentar. Cansado de quê? De todo o esforço empenhado na busca daquilo que ele queria, muito mais do que queria, precisava, porque era pescador por profissão e não por hobby. Então ele está cansado de muito tentar resolver a sua vida naquele dia, cansado de muito tentar se esforçar em busca de um resultado esse que não veio, e não foi por preguiça, não foi por falta de tentativa, tentou, e de acordo com ele próprio, eu não acredito que ele estivesse mentindo, eu creio que ele falou a verdade. Ele disse que ele tentou a noite toda, e se ele tentou a noite toda, ele não tentou mais 2 vezes, e depois vendo que não pegou, ficou dentro do barco dormindo na madrugada. Não, ele não dormiu aquela noite, ele não parou aquela noite, ele não descansou aquela noite. Se ele não descansou aquela noite, e já é manhã, ele está cansado. Está o quê, gente? Quantas vezes ele tentou? Não sei. Quantas vezes ele jogou a rede? Não sei. Eu não sei tudo sobre Pedro, gente. Talvez nem ele saiba muito sobre ele próprio. Talvez se eu perguntasse a ele, quantas vezes você tentou, ele tenha dito para mim, olha, não sei. Eu nem sei quantas vezes eu tentei, mas eu sei que eu tentei e não foi pouco não. Eu tentei muitas vezes, mas eu não consegui. E não se assuste com essa falta de explicação de Pedro, se perguntássemos isso a ele, porque se eu perguntar para você também, talvez você não saiba. Se eu perguntar a você acerca de Pedro, você não vai saber. Mas e se eu perguntar a você acerca de você mesmo? Talvez também você não saiba. Não saiba o quê? Quantas vezes você tentou? Quantas vezes tentou dar certo na vida? Quantas vezes tentou acertar na vida sentimental? Quantas vezes tentou ter um casamento abençoado? Quantas vezes tentou se relacionar bem com aquele filho? Quantas vezes tentou sair da miséria? Quantas vezes tentou um emprego melhor? Quantas vezes tentou se livrar da depressão? Quantas vezes tentou se ver livre da síndrome do pânico? Quantas vezes tentou vencer essa timidez? Quantas vezes tentou? Quantas vezes lutou em busca de um resultado? Talvez você também possa me dizer, olha, não sei, mas eu sei que eu já estou cansado ou cansada de tanto tentar. Eu não estou pregando para gente preguiçosa, os preguiçosos não vieram para o culto. Eu estou pregando para gente guerreira. Estou pregando para gente que acorda cedo,
com disposição para fazer o que precisa fazer naquele dia. Mas quem sabe, assim como Pedro, mesmo tendo se levantado naquele dia para fazer o que precisava fazer, mesmo assim não consegue ter paz no casamento. Está tentando, hein? E tentando muito, mas não está conseguindo. Quantas vezes tentou? Não sei, mas eu sei que você tentou muitas vezes. Se é verdade, dá glória a Deus aí. Aí chegou o momento que Pedro parou de tentar. Por quê? Porque todos nós passamos por algo assim na vida, gente. Ele tenta tanto que chega uma hora que ele para de tentar. Em que momento ele parou de tentar? Não sei. Eu posso dizer para você qual foi o horário do dia, mas em que momento dentro dele? Eu não sei. Talvez tenha sido no momento em que ele chegou à conclusão que não está adiantando nada tentar. De repente alguém aqui também pensou em parar por isso, porque chegou à grande conclusão que não está adiantando nada tentar. Está tentando há muito tempo, está tentando com todas as forças que tem, mas olha, e não muda nada. O marido não muda, a esposa não muda, o filho não sai do mundão, a vida financeira não melhora, esse bloqueio interno em relação aos pais continua. Aí chega uma hora que diz assim: olha, eu estou tentando demais, não estou conseguindo. Quer saber de uma coisa? Entrega os pontos. Eu vou entregar os pontos. Pode ser que Pedro tenha chegado a essa conclusão: não está adiantando tentar, logo eu vou parar. Pode ter sido essa a razão dele ter parado, porque aqui, de acordo com o texto, em algum momento ele parou. Também pode ter sido devido ao cansaço. De repente ele até queria tentar mais, mas já não conseguia mais. Que tem hora que por mais que a gente queira, falta força para a gente jogar essa rede de novo. A gente quer, mas a gente está tão cansado, que por mais que a gente queira, falta-nos força para continuar. Ninguém aqui é super-homem. Eu não vi ninguém com essa no peito. Pode até estar na camisa, mas no peito não. Ninguém aqui é Mulher Maravilha. Tem uns aqui que parecem o Capitão Caverna, mas aí também já é outra história. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui é feito de aço. Ninguém aqui tem fios no lugar das veias, eletrodos na mente. Não. A gente é gente, como gente é. A gente cansa, a gente entristece, a gente chora. É verdade que a gente sorri também, mas nem todo dia você sorri o tempo todo. Nem todo dia você está forte como gostaria de estar. E de repente chegou aqui hoje com falta dessa força, porque já a gastou muito, tentando e não tendo conseguido. Pode ser que ele tenha parado porque faltou força para continuar jogando a rede. Bom, eu não sei. Eu não sei por que ele parou. Se foi por falta de força para jogar de novo, ou se foi por decepção, por estar tentando e não estar conseguindo nada, logo pensou, não adianta tentar. Eu não sei. Eu só sei que em algum momento ele disse assim, para quem estava no barco com ele, que ele não estava sozinho. Em algum momento ele, como dono do barco, olhou para os seus companheiros e disse: para mim chega. Para mim já deu, vou embora. Eu não aguento mais, vou embora. Não adianta mais, eu vou embora. Eu não sei o que ele falou, mas alguma coisa ele falou, para que os outros entendessem que era tempo de remar de volta para a praia, porque ali já não adiantava fazer muita coisa. Pedro estava cansado. Só que quando a gente está cansado e vê o resultado do nosso cansaço em uma conquista, isso anima a gente. Quando a gente vê o resultado do nosso esforço materializado diante de nós, mesmo cansado, a gente ainda sorri. Agora o duro da vida é estar cansado e olhar, cadê o resultado? Como que sorri? Como que canta? Hein? Como que celebra? Como que brinca? Como que brinca com a esposa? Como que sorri com o marido? Como que faz cócegas nos filhos? Se a gente não está bem, como é que a gente vai dar uma alegria que a gente não está tendo?
A gente está cansado, gente, cansado, esgotado, e a gente olha, a gente procura, não tem nada que justifique para os outros esse nosso esgotamento. Aí quem olha para nós, vê a gente cansado e olha para a nossa vida e não vê resultado disso. Isso gera mais frustração ainda. Por que eu estou falando isso? Porque você sabe como que isso funciona. Pelo menos quem é da minha região aqui sabe. Os barcos chegando da pesca em Farol pela manhã. Como é que fica aquela praia? A praia fica assim de gente. Para quê? Para ver os barcos saindo da água. A expectativa é a saída dos barcos de dentro do mar. Para ver o tamanho dos peixes que aqueles pescadores conseguiram aquela noite. Aí, o olhar das pessoas na direção de quem eles sabem que estava lutando para ter, é esperando ver o resultado. Aí essas pessoas olham, cadê o barco? Cadê o peixe no barco? Cadê o resultado? Sabe quando o marido volta para casa cansado, esgotado, e a esposa pergunta, conseguiu? Como é que fala, não consegui? Você tem noção do que é isso para um homem? Talvez as irmãs que aqui estão não têm noção do que significa isso para um homem. Para um homem que está desempregado, para um homem que está cheio de dívida, que está com as contas em cima da mesa, sob a ameaça de um corte do fornecimento de energia elétrica, ou da água, com a despensa vazia, e a esposa aguardando para ver se pelo menos tem um dinheirinho para ir na quitanda do Juca, que fica na esquina, nem que seja para comprar o arroz para outro dia. A expectativa de quem está esperando a sua chegada é ver o resultado do seu esforço materializado. É você ter algo para mostrar, mediante ao esforço que você fez. E quando chega e diz assim, ó, não consegui. Isso dói, gente. Isso machuca demais. Apóstolo, tem jovens aqui, isso não se aplica a jovens. Quem disse que não? Os jovens se esforçando, estudando, queimando o neurônio, deixando de estar com os amigos para estar se dedicando, estudando, e pensando assim, agora eu passo. Aí está a casa toda na expectativa. E aí, conseguiu passar? Como é que diz não? Como é que diz não? Se estava se esforçando tanto, gente. Como é que diz não? E todo aquele esforço? E a ausência da casa, por conta do esforço que estava fazendo, não estava junto da família, porque estava lá fora trabalhando ou tentando alguma coisa. Aí não adiantou nada, ficou longe da família e não teve resultado, e o esforço foi por água abaixo. Quando se vê o resultado, ainda é compensador, mas quando não se vê, é decepcionante demais. Então vamos lá, Pedro estava cansado, frustrado e decepcionado, por uma única razão. Pergunta para mim qual? Deu errado. Deu errado. E não vem me dizer que deu certo não, porque deu errado. Porque nenhum pescador quer voltar de barco vazio. Pescador de barco vazio, depois de tentar pescar, não tem como dizer que deu certo. Deu errado. E a gente tem maior medo de lidar com isso. Como é que a gente diz para as pessoas que amam a gente que está dando errado? Que a gente não está conseguindo o que a gente não conseguiu. Deu errado. Na vida de Pedro, deu errado. Pergunta para alguém, deu errado para você? Eu sei que deu. Eu tenho certeza que deu. O senhor não sabe da minha vida? Isso eu sei. Eu sei. Eu sei que para a maioria que está aqui deu errado. Por quê? Eu sei. E vou dizer mais, hein? Ainda bem que deu errado. O senhor ficou doido agora que a minha tristeza... Não quero sua tristeza. Eu não quero. Eu não quero a sua frustração, a sua decepção. Eu não quero. Deus também não quer. Mas tem hora que Deus julga isso como necessário. Deu errado. Tem alguma lógica um pescador profissional tentar pescar a noite toda e não pegar nenhum peixe, irmão? Tem alguma lógica isso, sim ou não? Não tem lógica. Pedro sabia pescar. E como é que um camarada que sabe pescar, está de barco e de rede, não pega peixe nenhum? Deu errado.
Onde é que estavam esses peixes? Deus escondeu. Não tem lógica isso. Essa noite aqui Deus tratou de esconder esses peixes. O que eu estou dizendo para você é que Deus fez dar errado. É muito doido isso, né? Deus fez dar errado. E vou dizer uma coisa: ainda bem que não tinha peixe dentro desse barco. Ainda bem que esse barco não estava cheio de peixe. Sabe por quê, varão? Porque se tivesse cheio de peixe, não teria espaço para Jesus entrar. Se você tivesse cheio de dinheiro, talvez não teria espaço para Jesus entrar. Se você tivesse cheio de conquistas na tua vida, talvez não tivesse espaço para Jesus entrar, porque quando se conquista sem Ele, não se abre espaço para Ele entrar. Agora, quando não se tem nada e Ele entra e se conquista, aí Ele vai permanecer. Quando se conquista sem Ele, não se abre espaço para Ele entrar. Não se abre. Ainda bem que deu errado. Jesus só entrou naquele barco por causa disso. Você só está aqui no culto porque deu errado, né? Você só veio para Jesus porque deu errado. Só teve espaço para Jesus no barco da tua vida porque o barco da tua vida estava dando eco. O barco da tua vida estava vazio. E esse vazio do barco da tua vida foi propício para Jesus entrar na tua casa, para Jesus entrar na tua vida. Porque se tivesse tudo completinho dentro desse teu barco, primeiro, não teria espaço para Jesus entrar. Segundo, não teria tempo para você estar com Ele. Se o barco de Pedro estivesse cheio, primeiro, não teria espaço para Jesus entrar. Segundo, Pedro não teria tempo para estar com Jesus, porque Pedro ia ter que parar o barco, separar aqueles peixes todos, levar os peixes para o mercado, vender os peixes. Pedro não teria tempo para Jesus. Que bom que deu errado. Quem sabe para alguns aqui, se tivesse dado tudo certo, nessa noite você estaria em qualquer outro lugar, sem tempo para Jesus, sem tempo para Ele e sem espaço no teu barco para Ele. Deu errado, mas Jesus chegou para fazer dar certo. Jesus chega, sobe no barco, que é o de Simão, é o de Pedro. Pedro, porque não tem peixe naquele barco. Pedro, porque não precisa lavar peixes, porque não precisa limpar os peixes para levar para o mercado, porque ele não tem nada para fazer naquele momento, e gastou todas as forças tentando realizar alguma coisa e não conseguiu. Pedro pode então parar para ouvir tudo aquilo que Jesus falou. Pedro não tinha algo nas mãos. E o fato de não ter algo nas mãos, o fato de não ter naquele momento com o que se ocupar, fez Pedro parar para ouvir Jesus pregar. Não é que você nessa noite parou para ouvir a pregação? Não é que Deus permitiu que o barco ficasse vazio para você parar e ouvir aquilo que Ele tem para falar ao teu coração? Não é que foi necessário você sentir o amargo de uma frustração para poder chegar numa terça-feira de cura da alma, com o coração aberto, desejando de ouvir aquilo que só Ele tem poder para te dizer? Não é que você hoje, que bom, não está nas suas correrias, cuidando das suas multitarefas. Nessa noite você ouve dentro de você uma necessidade e uma possibilidade de parar para escutar aquilo que a palavra de Deus tem a te dizer. Como foi bom para você não ter outra coisa para fazer hoje. Como foi bom para você não ter amigos na tua casa hoje, hein? Como foi bom para você não ter o convite para aquele aniversário que estão fazendo lá, que não te chamaram, hein? Como foi bom para você não ter ido para o cinema com eles, que te deixaram de fora dessa vez, hein?
Como foi bom para você não ter sido convidado para estar naquela roda hoje, depois do trabalho, porque você está passando por isso que está passando. Como foi bom para você não estar sendo solicitado para cuidar de muitas coisas. Como foi bom para você hoje não ter outra coisa para fazer. Como foi bom para você não ter dinheiro para contar hoje, hein? Como foi bom para você, não estou querendo te amaldiçoar não, mas presta atenção. Como foi bom para você hoje não ter nenhum cliente para atender depois do expediente, hein? Como foi bom para você, aquela pessoa que tinha marcado contigo para fechar o contrato depois das 18, ter ligado para você e dizer que desistiu, hein? Como foi bom para você, porque esse barco vazio propiciou a sua chegada aqui, com espaço para ele e com tempo para ouvir o que ele tem a dizer. Deu errado? Aos olhos humanos, óbvio, mas no âmbito espiritual ia dar certo como nunca deu na vida de Pedro até aquele dia. Pedro parou, sentou para ouvir tudo que Jesus estava pregando. Repita comigo: Jesus pregou. A palavra estava sendo dita, porque o povo chegou para ouvir a palavra de Deus. Era um culto. Pedro ficou no culto, gente. As ocupações de Pedro naquele dia não tiraram Pedro do culto. Pedro estava frustrado, mas estava no culto. Decepcionado com os resultados, mas estava no culto. Se Pedro fosse um vendedor, é aquele dia que o vendedor não vendeu quase nada, mas estava no culto. Se Pedro fosse alguém que trabalhasse com pessoas, foi aquele dia que todas as pessoas fecharam a porta para ele, mas ele estava no culto. Detalhe: Pedro tentou o dia inteiro, tentou a noite toda. Você, quem sabe também, bateu de porta em porta hoje, tentou fazer a sua correria, mas em algum momento do dia você parou e pensou: meu Deus, por que hoje tudo está dando errado? Foi isso que fez você parar para ouvir a palavra de Deus aqui hoje. Agora entenda, tudo que Pedro quer é sair fora dali, gente. Não tem peixe no barco. Não vai para a feira para vender o peixe. O barco está vazio, está todo mundo vendo. Ele desce do barco, lava a rede, mas não tem peixe. Tudo que Pedro quer é ir embora. Para quê? Para tentar esquecer aquele dia. Tudo que Pedro queria era ir para casa, sair de cena, para tentar esquecer aquele dia. Mas olha que coisa, Pedro sentou para aprender. Eu vou repetir isso, que tem tudo a ver com a tua vinda aqui hoje. Pedro sentou para aprender e depois ficou de pé para receber. Porque não dá para jogar a rede sentado. Eu vou repetir isso. Primeiro, ele sentou para aprender, e só depois é que pôde ficar de pé para receber. Jesus não chegou fazendo Pedro receber. Jesus chegou fazendo Pedro primeiro aprender. Primeiro a gente tem que aprender. Jesus hoje parou a gente nessa terça-feira para a gente aprender. Eu estou me sentindo sentado também, apesar de estar falando aqui, mas eu estou me sentindo sentado hoje para aprender com Ele. Ele nos trouxe aqui hoje para primeiro sentar para aprender. E se Ele viu por necessário nos fazer sentar para aprender, é porque já já Ele vai levantar a gente para a gente receber. Olha para o teu irmão e pergunta para ele assim: aguenta mais um pouco? Eu sei que você queria ir para casa descansar, mas aguenta mais um pouco? Eu sei que você queria estar dentro do teu quarto agora com a luz apagada, mas aguenta mais um pouco?
Eu sei que você queria não estar vendo ninguém, nem ouvindo ninguém, mas será que você consegue aguentar mais um pouco? Eu sei que a sua frustração hoje tentou te isolar. Eu sei que essa falta de resultado hoje fez você chorar por dentro. E quando estamos assim, a gente evita até de chegar perto de pessoas, que a gente não quer ferir ninguém com o nosso mau humor. A gente não quer ferir ninguém com as nossas frustrações. A frustração é minha. Se eu sou Pedro nessa história, a frustração é minha. Quem não conseguiu pescar fui eu. A responsabilidade era minha. Quem não pescou fui eu. Quem tentou e não conseguiu fui eu. E quando a gente pensa assim, a gente não quer ficar perto de ninguém, porque as nossas frustrações podem deixar a gente amargo, e um bom dia que alguém dá pra gente pode receber uma resposta áspera de contrapartida. Se alguém que ama a gente der um bom dia, pode ser que a gente abra a nossa boca machucado, decepcionado e frustrado e diga assim: bom dia para quem? Só se for para você. Que quando a gente não está bem, você já percebeu que quando a gente não está bem, a gente acaba ferindo, entristecendo quem mais a gente ama? Por quê? Porque é quem está perto da gente quando a gente não está bem. É quem continua perto da gente quando a gente não está bem. Então a gente não estando bem, a gente acaba maltratando gente que nos quer bem. E eu creio que tudo que Pedro queria naquele dia era sumir de cena. Aí chega Jesus, entra no barco dele, só porque deu errado, deixa ele sentado para ouvir tudo aquilo que Jesus está pregando. Pedro estava cansado e frustrado, mas depois que ouviu a palavra, se levantou para remar de novo. Pedro estava cansado, decepcionado e frustrado, mas só foi ouvir a palavra que teve força para conseguir remar de novo. Que força é essa? Se ele tivesse força antes, ele teria tentado mais vezes. Se ele tivesse força antes, ele teria jogado a rede um pouco mais. Ele não jogou rede, a força já tinha acabado, e junto da força, junto da fraqueza, perdão, tinha agora sobra, excesso de frustração. Mas quando a palavra entrou, a frustração saiu, a força voltou. Pedro se levantou, catou o remo de volta e disse: vou remar então, ué. Depois de ouvir o que o Senhor acabou de pregar, como é que eu não faço o que o Senhor está mandando fazer? Porque depois que Jesus pregou, Jesus olhou para esse mesmo Pedro e disse assim: Pedro, agora faz-se ao mar alto. Não era barco a motor. Faz-se ao mar alto, vamos para a parte funda do mar. Pedro vai ter que sair do raso e vai ter que ir para a parte funda, até porque no raso não tem milagre. Pedro sai da margem. E que força é essa? Ele acabou de ouvir a palavra, ele acabou de ouvir a pregação, ele estava no culto, gente. Devido à sua frustração, ele sentou no culto. Sentou no culto para ouvir o que Jesus está pregando. Aí Jesus olha para ele e diz: faz-se ao mar alto. Você percebe aqui que primeiro, antes de jogar a rede, ele teve que remar até chegar na parte funda? Então tem dois momentos aqui. O momento em que Jesus manda ele remar até a parte funda. Ele vai remar até a parte funda. Por quê? Porque ele ouviu a palavra. E quem ouve a palavra consegue fazer o que ele manda, mesmo quando aparentemente não se tem mais força, mesmo quando aquele dia parece que ia terminar com frustração, mesmo parecendo que aquele dia não tem mais jeito de reverter resultado. Quem ouve a palavra dele consegue se levantar para fazer o que ele manda. E ainda bem que você veio para o culto. Por quê? Porque depois da palavra também tem direção. E uma direção com base na palavra que ele já pregou, que ele já falou ao teu coração. Eu tenho certeza que vai trazer resultados que você não estava conseguindo ter. Deus tem cura para você nessa noite, irmão. Eu não estou brincando de pregar, não. Eu estou falando para você. Deus tem cura para nosso coração nessa noite. Só quem está comigo pode adorar a Ele. Faça algum barulho. Já vai mostrando para o inferno que você vai remar de novo. O inferno estava pensando que você ia quebrar o remo, jogar a rede fora, rasgar a rede. Você não rasga a rede, você não quebra remo, você não joga remo fora. Por quê? Porque você sabe que depois da palavra tem vitória para você.
vou terminar. Edivaldo, você me ajuda? Você me ajuda a pregar? Me ajuda? Pedro tinha alguma noção do que ia acontecer naquele dia? Tinha não, tinha? Tinha não. Mas ele desce do barco e lava a rede. Você já pescou? Alguém aqui já pescou? De rede? Para jogar a rede, primeiro tem que dar uma limpeza nela, né? Se a gente jogar a rede estando suja, ela vai cair embolada. Tem que limpar a rede, para depois jogar a rede, senão ela vai cair embolada. Aí Pedro chega, não tem uma piaba dentro do barco, mas ele desce do barco e vai lavar a rede. Pedro sabia o que ia acontecer naquele dia? Sabia ou não? Sabia não. Ele, mesmo sem saber, ele desce do barco e lava a rede. Eu não estou entendendo, você vai entender agora. Imagina comigo agora, se Pedro não tivesse lavado a rede, e depois de ouvir a pregação de Jesus, Jesus dissesse para ele: agora vamos para a parte funda do mar. Aí Pedro remaria. Aí lá na parte funda, Jesus dissesse assim: agora lança a rede no mar. Aí Pedro dissesse: mas a rede está suja. Não dá para, Senhor, não dá para jogar a rede agora, não, porque a rede está suja, está embolada ali, está toda embolada, que a gente puxou, ficou embolada, a rede está suja. Interessante isso. Pedro não sabia que a oportunidade chegaria, mas ele estava preparado para a oportunidade que ele nem sabia que ia chegar. Eu vou falar, hein? E se Jesus não tivesse chegado naquele dia? Não importa. Pedro estava preparado para a oportunidade. Porque é melhor a gente estar preparado para a oportunidade e ela não chegar na hora que a gente pensou, do que ela chegar e a gente não estar preparado. Você entendeu? É melhor a gente estar preparado. Mas vai acontecer hoje? Não sei. Mas é melhor estar preparado. Mas a minha vida vai mudar hoje? Não sei. Eu não sei se a tua vida vai mudar hoje. Não sei lá. Quem sou eu para saber, gente? Sei não. Eu não sei se vai ser hoje na tua casa. Não sei. Mas eu só sei de uma coisa: deixa a sua rede pronta, porque se a oportunidade vier, você já vai para cima com tudo. Como assim? Ei, deixa teu currículo pronto, de preferência em PDF no teu telefone, porque você não sabe quando que vai aparecer a oportunidade. Me dá um currículo. Ih, peraí, que eu vou lá na Lan House para mandar fazer. Passou a oportunidade. Me dá um currículo. Me passa teu e-mail, te encaminho agora. É melhor estar preparado sem saber quando a oportunidade vai chegar, porque a oportunidade pode aparecer a qualquer momento, ainda mais para aquele que está na presença de Deus. Para aquele que está na presença de Deus, Deus cria oportunidade onde não tem. Eu vou repetir: Deus cria oportunidade onde não tem. Posso falar? Posso falar? Aposto que eu sou formado em educação física, e eu tenho procurado uma colocação. Eu vou falar só um exemplo para você entender. Tenho procurado uma colocação no mercado de trabalho, como de repente até um personal trainer de uma academia. Legal. Se é formado em educação física, não consegue trabalhar na área ainda, e quer trabalhar como personal trainer em uma academia. Aí eu olho para você, a impressão que me dá é que você acabou de engolir um barril de 200 litros. Como assim? Quer ser personal trainer com a barriga desse tamanho? Aposto, mas o meu sonho é ser personal trainer. Vai para a academia amanhã e começa a acabar com essa barriga. Desfaz esse toicinho a partir de agora. Por quê? Porque na hora que a oportunidade aparecer, você já vai estar pronto, e você é o teu melhor currículo. Você está entendendo ou não? Você é o teu melhor currículo. Apóstolo, eu estou à procura de uma oportunidade para embarcar, mas até hoje a oportunidade para embarcar não apareceu. Tá, mas para embarcar, só pode embarcar se tiver alguns cursos. Tem alguns cursos que, independente da função que você quer trabalhar, tem que ter. Eu não sei pronunciar o nome deles aqui, eu não sei o nome, mas tem que ter. Aí aparece a oportunidade, irmão, apareceu uma oportunidade. Ah, mas eu tenho que fazer o curso. E não fez por quê? Porque não tinha dinheiro. Ah, para aí. Para trocar de carro, arrumou dinheiro. Para comprar roupa nova, arrumou dinheiro. Para ir para a pizzaria todo dia depois do culto, arrumou dinheiro. Para fazer o curso, não teve?
Pedro desce do barco, cansado, frustrado, decepcionado, mas ele já se prepara para uma nova oportunidade. Você está entendendo? Ele não sabia se seria naquele dia, mas quando alguém dissesse: gente, o mar hoje está para peixe, Pedro já estava com o barco e com a rede pronta para jogar naquele barco. Oh meu Deus! E se Deus olhasse para você hoje, dentro da tua área, e dissesse assim: ó, vamos embora, porque agora o mar está para peixe, você ia dizer o quê? Ele estava pronto, entendeu, jovem? Jovem tem que estar pronto. Pedro estava pronto. Faze-te ao mar alto. Agora a rede está limpinha. Lança a rede ao mar agora. Senhor, tendo tentado a noite toda, nós nada apanhamos, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Ai meu Deus! Os outros também estavam, quem é dentro do barco. Diga assim: os outros estavam no barco. Mas Pedro não tem certeza se os outros ouviram a palavra. Porque olha o que Pedro vai dizer, ó: tendo lançado a rede a noite toda, nada apanhamos. Eu e os meus companheiros aqui, ó, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei. Ele não falou lançaremos. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque eu sei de mim, Senhor, eu não posso garantir. Eles estavam no culto também, Senhor, mas eu não sei se eles pegaram a palavra. Eles estavam no culto também, Senhor, mas eu não sei se o coração deles abriu para a palavra. O coração deles eu não sei, mas o meu coração se abriu para a tua palavra. Então, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Oh meu Deus, o que é isso? É que num culto como esse aqui, tem gente que ouve a palavra, mas tem gente que só está no culto. Você está entendendo ou não? Eu não sei se você só está no culto ou se você está ouvindo a palavra. Eu sei que hoje eu também estou sentado para ouvir, e eu peguei a palavra. Quem pegou essa palavra? Deixa eu ver. Olha, você está na igreja, mente não. Quem pegou a palavra? Deixa eu ver. Quem pegou a palavra? Deixa eu ver. Então quem pegou a palavra vai tentar de novo. Quem pegou a palavra vai se esforçar de novo. Quem pegou a palavra não vai desistir não. Quem pegou a palavra vai se movimentar de acordo com a direção da palavra. Estou cansado, mas eu tenho uma palavra. Estou frustrado, foi difícil, não queria estar passando por isso, mas eu tenho agora uma palavra. Ô Senhor, eu tentei a noite toda, não apanhamos nada não, Senhor. Tem nada aqui no barco, está vendo? Não tem nada. Mas segundo a tua palavra eu lançaria a rede. Ai meu Deus, Pedro lançou a rede. Pedro lança a rede. E quando Pedro puxa, eu creio que quase que ele vai, que estava pesada, e era manhã. Era o quê? Manhã. Ô Vivi, não era mar, era o lago. É que a Bíblia, a gente, o pessoal da época chamava de mar, dadas as suas proporções, mas era lago. Repita comigo: lago. Então o peixe que tem ali é peixe de escama. Estou entendendo que é lago. Aí ele puxa, e quando puxa, ele olha para os companheiros e diz: rapaz, dá uma mão aqui porque está pesado o negócio. Aí os companheiros chegam para perto para puxar, e aquele que estava desligado na palavra agora está vendo que Deus está fazendo milagre. Aquele que estava desligado na palavra, estava no WhatsApp na hora do culto, agora está sabendo: ih rapaz, a rede está pesada. Foi o que aconteceu? Sabe não, foi a palavra dele. Me ajuda aqui. E está puxando, e quando puxa, irmão, eu creio que os peixes começam a aparecer. Só que era manhã, e manhã aquele sol está assim, ó. Imagina agora aquele monte de peixe brilhando, hein? O sol batendo naquela rede, e os peixes brilhando. Que é isso? Vai ter fartura onde não tinha nada. Onde não tinha nada, o sol está nascendo. O que é isso? É porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Eu vou terminar. Porque de acordo com a minha Bíblia, você lembra que quando Jesus chegou na praia tinha 2 barcos? Tinham quantos barcos? Aí Jesus entrou em um. Claro, não dá para entrar em 2, né? Jesus entrou em um, que era o de Simão. E agora esse Jesus que entrou em um, que era o de Simão, de dentro do barco de Simão, manda Simão jogar a rede. Simão joga, vai puxar, está lotado. Aí de acordo com o texto, Simão faz um sinal para os companheiros do outro barco. Por que é isso? Irmão, é porque o outro barco também estava vazio. Agora entenda, Jesus quando chegou viu 2, pergunta para mim, jovem, por quê? Porque estava um do lado do outro. Sim ou não? Jesus viu os 2, faz a gente entender que estava um barco do lado do outro. Então quando os barcos estavam vazios, estava um do lado do outro. Agora o barco de Pedro está ficando lotado. O que Simão faz? Faz sinal para os outros. Por quê? Porque quem ficou do meu lado quando o meu barco estava vazio, eu vou chamar para perto de mim quando o meu barco estiver cheio. Pegou? Quem ficou do meu lado quando o meu barco estava vazio, eu vou chamar para pertinho de mim quando o meu barco estiver cheio. Se me aguentou no meu barco vazio, vai comemorar comigo com o meu barco cheio. O que é isso? Evangelho. Como assim? Terminei. O nome disso é evangelho. O que é evangelho? É compartilhar com o outro o que eu recebo dele. Eu terminei. Terminei. Não vai terminar explodindo, não. Evangelho é isso. É compartilhar com o outro o que eu recebo. E acabei de fazer isso aqui. Eu acabei de fazer isso aqui, então terminei. Eu compartilho com vocês o que nessa noite eu recebi dele. Como assim? Ainda bem que deu errado. Ainda bem que tinha espaço naquele barco. Ainda bem que Pedro teve tempo para parar para ouvir Jesus. Primeiro Pedro sentou para aprender e depois ficou de pé para receber. Agora que você já sentou para aprender, pode ficar de pé para receber.